Olá, meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 16 de janeiro. Meu nome é Theo Borges e temos como grande destaque nessa quinta o jogo do Real Madrid na Copa do Rei nas oitavas de final contra o Celta Vigo, depois de um cacete sofrido para o Barcelona na final da Supercopa. É o segundo cacete nessa temporada já sofrido para o Barcelona, perdeu no Bernabéu e agora perdeu também lá na Arábia Saudita nessa final. E o Real Madrid tem que dar uma resposta, né? Costuma ser assim, né? O time mais acessível, que é o Celta Vigo, costuma pagar o pato de uma eliminação, de uma perda de título e também depois de uma porrada sofrida para o seu maior rival. Só que o Celta Vigo é um time mais traiçoeiro, gosta bastante de jogar em jogo de velocidade, né? Então é um jogo para se analisar com um pouco mais de cuidado. Além disso, temos o United enfrentando o lanterna da Premier League. O United, das duas últimas vezes que recebeu o Southampton, não conseguiu vencer na Premier League. A última vitória do United na Premier League foi naquela virada espetacular contra o City, é verdade, mas o United teve ali um respiro depois de eliminar o Arsenal, favorito. O Arsenal nosso começou com cotações de 1,40, né? E o United pesou a camisa do United, o United eliminou o Arsenal na FA Cup. Então vem com um pouco mais de moral para enfrentar o Southampton, mas vai precisar de mais do que isso para vencer, mesmo sendo o lanterna da competição, já que o Southampton é uma equipe que costuma ser um pouco mais traiçoeira contra o United. Além disso, temos Campeonato Carioca, temos Campeonato Paulista, temos Arábia Saudita, tem mais jogo da Premier League, tem vários jogos complementares nessa quinta-feira. Vou começar esse planejamento fazendo menção honrosa aqui na Arábia Saudita. 12h05 nós temos o Al Hilal contra o Al Fateh e às 2h o Al Ittihad contra o Al Raed. São duas equipes de topo de tabela. Nesse campeonato o Al Hilal conseguiu encontrar uma disputa, né? Porque nos últimos campeonatos da Saudi Pro League o Al Hilal simplesmente passava o carro em todo mundo. Mesmo pro Al Nassr do Cristiano não estava dando certo e agora o Ittihad conseguiu um novo treinador que tem entregado um pouco mais para a equipe e agora 37 pontos para cada uma disputando com o Al Hilal. O que me tira um pouco da vontade de trabalhar o Al Hilal é a cotação. Uma cotação de 1,09 na Arábia Saudita, que muito provavelmente vai ter uma liquidez menor do que as grandes competições da Europa, não me chama tanto atenção, mas vale a menção honrosa se você tem metodologia para trabalhar, pode ser interessante. Também acredito que ficar de olho no Ittihad seja até um pouco mais interessante do que ficar de olho no Al Hilal, mas vai por sua conta, tá? Até marquei aqui a possibilidade de vitória das duas equipes. Se a gente olhar a estatística, só olhando por cima, o Al Fateh é o pior time da competição, é o pior visitante da competição, sofre uma média de 2 gols por jogo. O Al Hilal é um dos melhores, melhor mandante, né? É um dos melhores, tá? Melhor time da competição, segundo melhor mandante, teve uma média de quase 3 gols marcados por jogo. Para quem gosta também de mercados especiais, né? Nós temos o Mitrovic voando na Liga Saudita há muitos anos, né? Junto com seu irmão, o maior goleador, junto com ele, o Renan Lodge e o Aldo Alsari são os maiores assistentes, tá? Então, fazendo menção honrosa aqui, são dois jogos complementares que você pode até trazer para opções principais na sua grade de trabalho, tá? Passando às 5 horas para United e Southampton, também pedindo para você deixar o like no vídeo para você não esquecer. Temos o United com uma cotação de 1,30. Vou ser sincero, eu ainda não consigo ter confiança no United para trabalhar com viés, com expectativa, para criar aqui uma ideia de que o United vai simplesmente passar o carro só porque o Southampton é o último colocado. E vou explicar por que eu tenho essa desconfiança, né? O United, para mim, ele está na mesma prateleira ali do Borussia Dortmund. E eu acabei de trabalhar o jogo do Dortmund contra o Kiel, que o venceu por 4-2. Nada de novidade. Entender que a derrota do Dortmund é uma novidade não faz sentido. Porque o Dortmund é um dos piores visitantes, joga mal também relacionado à sua defesa, vinha de derrota já com o Leverkusen tendo erros defensivos claríssimos, os 3 gols foram erros defensivos. Então era um jogo muito mais pautado para gols. E eu tenho mais ou menos essa ideia, depende um pouco do cenário, mas mais ou menos essa ideia de não confiar no United por aqui. Das duas últimas vezes que o Southampton veio enfrentar o United no Old Trafford, o United não venceu, foram 2 empates. O United não vence na Premier League, se não me falha a memória, há 4 jogos, desde aquele jogo contra o City, né, aquela virada espetacular contra o City no finalzinho. Teve sim esse respiro, como eu falei no início, dessa eliminação contra o Arsenal, né, na FA Cup, nos pênaltis. O Arsenal tinha começado com uma cotação até um pouquinho parecida ali com a do United em relação ao Southampton hoje, e mesmo assim o United, dizem, né, pesou a camisa, dá para se dizer assim, mas eu ainda tenho essa desconfiança da equipe do United, né? Olha só, nos últimos jogos entre eles, nós tivemos uma vitória do United lá na casa do Southampton por 3-0, mas as duas últimas vezes que o Southampton visitou o United no Old Trafford, 0-0 e 1-1.
Então não é um cenário mais fácil para o United só porque o Southampton é o lanterna. Mas o mercado ele tem a obrigação de precificar e ele precificou o United a 1,30 muito por conta do time do Southampton ser o lanterna da competição, tá? Utilizando o PDF de apoio, nós temos o United que vem de 3 derrotas consecutivas dentro da sua casa. Isso não passa confiança para ninguém, né? Perdeu para o Newcastle, perdeu para o Bournemouth, perdeu mais uma partida que eu não consigo me lembrar agora. Falhou em marcar em quase 40% dos seus jogos em casa. Olha o ataque do United em casa, 1,3. Parece que joga até sem atacante, né? E na verdade, se a gente for parar para pensar hoje, o grande nome do United é o Bruno Fernandes, que não é atacante, né? O Højlund não tá entregando tanto assim na parte ofensiva, o Rashford também tem todo aquele problema com o United hoje em dia, né? Diretoria e tudo mais. Tivemos 1,6 de média de gols sofridos, ou seja, mais gols sofridos que gols marcados. O Southampton teve um gol a mais só sofrido. E olha que o Southampton é provavelmente o pior time fora de casa na competição. Vou até matar essa charada aqui, ó. Fora de casa, Southampton, sem nenhuma vitória, 8 derrotas, tomou 17 gols. Quantos gols tomou o United em casa? 16. Não dá pra confiar. Muito difícil, tá? Tudo bem, saiu mais na frente do placar, mas ainda assim é um time que não passa tanta confiança. Mas tem um cenário específico nesse jogo que a gente vai trabalhar isso, tá? Fica por aí. O United tem um aproveitamento melhor em finalizações, mas nada assim muito forte. O primeiro tempo do United é fraco. Teve um pouquinho mais de vitória apenas, teve um número de derrotas alto, mais gols sofridos que gols marcados. No segundo tempo eu vejo aqui até uma possível superioridade do United, mas se você olhar com uma lupa, mesma diferença do primeiro tempo, ó, 20% a mais no primeiro tempo de vitórias, 20% a mais no segundo tempo de vitórias. O número de derrotas no primeiro tempo é mais baixo, no segundo tempo é igual. O número de gols sofridos no segundo tempo é maior do que o do Southampton. Ah, mas marca mais gols, beleza. Marca o dobro de gols, mas ainda assim sofre mais. Isso aqui me causa uma desconfiança bem grande. Outra coisa, ó, o Southampton não é um time muito forte de marcar de cabeça não, mas o United é uma peneira, né? Defendendo bolas de cabeça, né? Defendendo bolas paradas. Já o time do Southampton sofre muito de fora da área. Aqui tem um contexto. E aí a gente já vai falar desse contexto. Muito provavelmente o Southampton vem para o Old Trafford para tentar buscar pontos, né? Porque sabe que alguns concorrentes contra o rebaixamento vão provavelmente perder esses pontos ali na casa do United. Já devia o time do Southampton estar pensando em vencer a qualquer custo para não cair, porque se você tem o 17º colocado com 10 pontos a mais que você está caminhando, pelo menos você está quase correndo, está trotando, né? Quase correndo, dando um pique para o rebaixamento. Então, pensar também que o Southampton só vem para se defender é um pouco de ingenuidade, né? Então, esse jogo, ao mesmo tempo que ele tem esse cenário que eu vou falar agora, ele tem um potencial para gols. Mas vamos primeiro falar do cenário plausível. O cenário plausível seria o Southampton pensar em pontuar, jogando de maneira compactada, defensiva, e o United propondo o jogo. Esse é o cenário plausível, se a gente fazer uma análise mais rasa. E aí, o United explorar finalização de fora da área, que é uma coisa que o Southampton sofre bastante, pode fazer sentido, né? Por quê? Porque nós temos bons finalizadores do United e nós temos também uma equipe do Southampton que sofre bastante nesse fundamento. Então é o Southampton que deve se fechar, mas vai abrir espaço ali na entrada da área para o United provavelmente tentar a finalização. Ou não é que ele vai abrir, mas ele vai permitir, né? Se o United vai ter a bola ali na entrada da área, ele vai acabar permitindo. Agora, eu não posso ser ingênuo ao ponto de achar que um time com 6 pontos vai tentar escapar do rebaixamento tentando fora de casa só empatar. Então pode ser que em algum momento o Southampton seja um pouco mais agressivo e saia para o jogo. E nessa saída para o jogo ele dá espaço para o United, né? Então começa a ter ali um cenário já de potencial de gols. Outra coisa, se o United abrir o placar cedo, o Southampton não vai ficar parado. Os caras vão para cima para tentar buscar recuperação. E aí pode ser um jogo mais pautado para gols. Eu prefiro nesse jogo colocar aqui uma possibilidade de over 2,5. Com que cenário eu quero trabalhar esse over 2,5? Perceba que eu mudei aqui, né, no radar esportivo para a gente ter uma visão um pouco melhor. Eu quero trabalhar no seguinte cenário. Presta atenção, não estou marcando esse jogo para over 2,5 no pré-live. Atenção, depois não vem aqui me xingar. O meu contexto para trabalhar esse 2,5 é o seguinte: United na frente no primeiro tempo. United na frente no primeiro tempo, muito provavelmente eu vou olhar para esse 2,5 se encontrar ali com a odd que eu gosto de trabalhar, ok? Esse é o cenário. United empatou o primeiro tempo, tá se arrastando 0-0 no segundo, não vou trabalhar esse over 2,5. Aí você pode abrir talvez um cenário para trabalhar a vitória do United no finalzinho, para tentar buscar um gol, aí é contigo. Mas eu pretendo trabalhar esse 2,5 caso o United faça um gol cedo, tá? O que não me agrada para gols? Jogo 0-0, Southampton na frente, que eles vão se fechar ainda mais, tá? Mas o United na frente me parece um jogo interessante. Eu colocaria o meu dinheiro nesse back United? Não coloco. A 1,30 não coloco.
Se você falar para mim, Theo, o United a 1,90, opa, talvez fique um pouco mais interessante. Mas ainda assim eu penso, porque eu não tenho confiança. Agora, quanto mais alta a cotação, muito provavelmente nesse jogo, mais para o final do jogo vai estar. Então toma cuidado também para não se expor faltando pouquíssimos períodos de tempo. Né? A não ser que a gente tenha um United avassalador no segundo tempo, o que não é tão verdade, porque a gente já viu aqui que o United teve mais gols sofridos do que o Southampton na segunda etapa. Então, em qualquer cenário que a gente olhe, é um cenário para se tomar cuidado com a equipe do United, tá? Se você é um trader e quer trabalhar esse back favorito, se houver aqui uma pressão, um domínio, show de bola. Eu não pretendo, tá? Não é um time que me passa confiança, não tá na minha prateleira de backs. Se você é um punter e quer trabalhar a favor do United, procura cenários ao vivo onde você veja que o time do United está te entregando sinais de superioridade, não vai na cegueira, né? Não vai no escuro. E também cotações mais elevadas, tá? Até a própria vitória parcial do Southampton pode ser um cenário de indicador para você trabalhar uma recuperação do United, né? Porque pelo menos a cotação vai estar um pouco mais alta. Porque o Southampton também, pelo amor de Deus, não venceu nenhuma, né? Agora, back seco United no pré-live, tô fora. Acredito num jogo para 3 gols se o United sair na frente. Vou conferir, antes de passar para o Real Madrid, se eu tenho alguma lesão ou desfalque da equipe do United, que eu considero importante, porque quando a gente tem cotações tão esmagadas num time que às vezes não passa tanta confiança, a gente não pode deixar informações passar. Então eu vou dar uma olhada aqui no Transfer Market, se eu tenho alguma lesão muito importante. Ó, Johnny Evans já estava lesionado. Não, se lesionou 11 de janeiro. Acho que não era tanto titular, vou dar uma olhada. O Rashford, além das brigas com a diretoria, também está lesionado aqui desde 4 de janeiro. Mason Mount, Luke Shaw. Tá, vamos voltar aqui no United agora e dar uma olhada nos jogadores. Ó, Rashford, tá aqui, ó, 4 gols e 1 assistência. Já não joga desde 4 de janeiro. E teve o Evans, que praticamente não jogou, não é titular. Então, não necessariamente o time do United está tão desfalcado. Ele está desfalcado na parte ofensiva, mas o Amad Diallo está disponível, com 6 assistências e 3 gols. E o Bruno Fernandes provavelmente também está disponível aqui. Vamos ver se o Højlund consegue suprir, né, essa ausência do Rashford para esse jogo onde o Southampton deve jogar mais fechado. Às 5h30 temos Real Madrid e Celta Vigo. Como eu mencionei lá na introdução, é um Real Madrid que vem mais pressionado depois de um cacete sofrido para o Barcelona, mais um, né? Então o Real Madrid tem pela frente a disputa da La Liga e a Copa do Rei. Copa do Rei que, mesmo sendo a Copa do Rei da Espanha, e aí tem toda aquela briga, né, da Espanha com a Catalunha e tudo mais, o Barcelona, que é da Catalunha, foi o time que mais venceu a Copa do Rei. Curioso, né? O Real Madrid deveria, né, por essa briga também, tentar ultrapassar, mas tá difícil. O Barcelona já abriu uma vantagem bem interessante. O Real Madrid tem uma cotação de 1,30 contra um Celta que encantou um pouco mais dentro de casa na temporada, era um time de trocação, gosta de fazer gol, falha pouco em marcar fora de casa, só que é uma equipe que vem a 5 partidas sem vitória fora de casa, 3 derrotas consecutivas, só venceu uma partida fora, sofreu gol em quase todos os jogos, tem uma média de gols sofridos de 2,3, mas é uma equipe, como eu falei, que falha pouco em marcar. 22% dos jogos apenas. Não sai tanto na frente, o Real Madrid sai muito mais, quase 80%. Aqui eu estou usando os dados da La Liga, tá? Lembrando, o Real Madrid pode até tentar mesclar jogadores, mas depois da coça que tomou para o Barcelona, não me parece ser tão plausível. Acho que a resposta tem que vir de maneira imediata, né? Então, imagino que o Real Madrid deva colocar os titulares, né? O Real Madrid só perdeu uma partida em casa e foi justamente para o Barcelona. Média alta de gols marcados, mas tem sofrido ali pelo menos um gol por jogo. Só que quase 60% dos jogos ele fica sem sofrer. Então, a maioria dos gols sofridos do Real foi contra quem? O Barcelona, né, na goleada que sofreu no Bernabéu. O Real Madrid precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol, tem um primeiro tempo mais vitorioso, sem nenhuma derrota, mais gols marcados e pouquíssimos gols sofridos. Perceba que o Celta é agressivo, consegue marcar quase a mesma quantidade de gols do Real, mas sofre com muito mais frequência. No segundo tempo, mesmo número de vitórias do Real, um pouquinho mais de derrota, o Celta já tem o seu pior momento no jogo, reduz o número de gols marcados, aumenta o número de gols sofridos, o Real Madrid amplifica o número de gols marcados, mas também é um time que sofre mais, então temos aqui provavelmente uma chancela de jogo mais over na segunda etapa, tá? Se tratando
tratando de um time que tomou 2 cacetes recentes para o Barcelona e que precisa dar uma resposta, próximo jogo do Real Madrid na La Liga é no dia 19, né? E ainda é em casa, então não vai precisar de tanto período assim de descanso, viagem, até porque não é tão desgastante ali na Espanha como acontece aqui no Brasil, as grandes viagens. Eu acredito no Real Madrid titular. Se isso for confirmado, eu gosto de pensar nessa vitória do Real a 1,30. E aí você pode trabalhar isso no trade, num back favorito, num cenário de superioridade do Real Madrid, ou num punching, se você tem metodologia, com cenários de vitória do Real por mais de um gol de diferença. O que pode complicar a vida desse cenário de handicap asiático? O Celta jogando muito defensivo, o que não é muito a praia do Celta Vigo, tá? O Celta Vigo gosta de jogar reativo, às vezes também gosta de se expor, então não me parece ser um Celta que vem só para se defender. Sendo assim, você pode ter um cenário do Real Madrid se marcar cedo primeiro, vencendo por mais de um gol de diferença, tá? Aí vai da sua metodologia. E também é possível explorar aqueles cenários de cotações mais elevadas. Vitória do Real no HT, mais pro final do primeiro tempo, né? Depois dos 30. Vitória do Real Madrid no jogo, depois dos 70. Pode ser uma metodologia sua também. Não tô aqui para ditar método para você, tá? O que eu quero dar uma olhada é se o Real Madrid tem alguma lesão depois desse jogo contra o Barcelona. Não me parece, tá? Real Madrid sem lesões para esse jogo, pelo menos do que eu tô vendo aqui, Militão e Carvajal. Nos últimos jogos do Real Madrid na La Liga, a gente teve aquela expulsão do Vinícius Júnior, então ainda tô atento a essa questão do Vini Júnior. Deixa eu ver aqui. Vini Júnior, suspensão. Outro reverso Vini Júnior permanece suspenso. Após a derrota por 5-2 contra o Barcelona, foi confirmada na segunda-feira que o Comitê de Apelação do Futebol Espanhol não perdoará Vinícius Júnior, que terá de cumprir uma suspensão de 2 partidas pela sua expulsão contra o Valência no Mestalla, né? Então, o Real Madrid não conta com o Vinícius Júnior no próximo, não nesse jogo, tá? Esse jogo é Copa do Rei. O Real Madrid não conta com o jogo do Vinícius contra o Las Palmas e no próximo, tá? Tô só puxando a notícia aqui porque muito provavelmente na Copa do Rei o Vinícius Júnior deve jogar, tá? Então, se ele tende a não jogar nos outros jogos, na Copa do Rei ele provavelmente vai jogar. Se isso for confirmado, óbvio, é uma boa notícia pro Real Madrid, tá? Esse é um jogo também que cabe, dependendo do cenário, se o Real Madrid marcar cedo, uma possibilidade de over 2,5, porque o Celta, se tiver atrás do placar, não tende a recuar, pelo contrário, e é até uma equipe que sofre bastante no segundo tempo. E o Real Madrid, claro, naquela questão de fazer alguém pagar o pato, vai tentar, né? Buscar uma goleada ou uma diferença maior de gols contra o Celta. O Real Madrid é uma das equipes que mais marca de fora da área na Espanha, finalizações de fora são bem-vindas para o Real Madrid, e o Celta é uma das equipes que mais sofre de cabeça, tá? O Real marca a maioria dos seus gols no segundo tempo, como dá para perceber, e sofre também muitos gols no finalzinho do jogo. O Celta marca no meio do primeiro tempo e no final do jogo e sofre com mais frequência nos últimos minutos. Temos outros jogos complementares por aqui, gosto de pensar nesse jogo do Brighton com o Ipswich. O Ipswich já surpreendeu outras equipes, já é uma equipe que está tentando escapar aqui dessa degola, dá para... Na minha opinião, pelo que está jogando, o time ajeitadinho, dá para tentar puxar outra equipe aqui para o seu lugar e tentar buscar uma saída dessa zona de rebaixamento. Tem o Bilbao, que acabou de ser eliminado na semifinal da Supercopa, enfrentando o Osasuna. Pode ser uma partida complementar interessante. Tem jogos, como eu falei, na Arábia Saudita. Tem os campeonatos aqui no Brasil, né? O Paulista tem Bragantino e Corinthians. Bom jogo para ficar de olho já para você, corintiano. Para você que já quer ver como que o Corinthians vai se comportar. É claro que início de temporada tem muita coisa para mudar, muitos testes, mas o Campeonato Paulista as equipes costumam levar muito a sério. Bragantino também, que teve um péssimo desempenho no Campeonato Brasileiro, trocou agora de treinador, pega o Corinthians com uma cotação bem parelha. Tem Santos e Mirassol, né? O Santos voltando para a primeira divisão do Brasileirão e agora também no Campeonato Paulista. E no Carioca, os principais times do Rio começaram de maneira horrorosa na primeira rodada. O Flamengo pega o Madureira, o Flamengo jogando com um time de garotos, e o Vasco da Gama enfrenta o Bangu. Além disso, tem outros campeonatos aqui, tem o Santa Cruz jogando no Pernambucano, no Paranaense tem o Operário e Paraná, tem o Atlético Goianiense no Campeonato Ganhando, no Baiano tem o Bahia e no Alagoano já tem o CRB jogando com o Asa. Enfim, tem bons jogos aqui de campeonatos estaduais. Vou deixar aqui embaixo o link do Radar Esportivo com jogos complementares e também o link da minha parceira Betfair. Sigo cobrando a Betfair dos problemas que vocês estão deixando aqui. Fiz algumas reuniões essas semanas com os desenvolvedores dos produtos para falar sobre problemas de localização, problemas de verificação, de depósito e saque. Expliquei, mostrei praticamente todos os comentários que vocês me mandaram, mostrei para eles, para o time da Inglaterra lá, traduzi para eles direitinho o que está acontecendo. Vou trazer mais tutoriais
gás aqui para vocês do que eles me passaram de informações que podem resolver alguns problemas, mas tem muita coisa técnica que é com eles que eles estão resolvendo, então saiba que os seus problemas estão sendo levados para eles estão sabendo de tudo isso e muito em breve eu espero que a maioria desses problemas seja solucionado. Fechou? Muito obrigado pela sua companhia, não esqueça que apostas são para mais de 18 anos, a gente se vê amanhã e até a próxima.